É comum vermos celebridades, políticos, youtubers terem seus tweets de 4, 5, às vezes até mais anos atrás, revirados aí por alguns seguidores que se opõem a alguma ideia recente deles. Mas será que isso é um caso de teu passado te condena? Ou será que isso quer dizer que as pessoas mudam? Eu sou o do Mal, seja bem-vindo aí ao meu canal e acompanhe o vídeo. Bom, nada melhor do que a gente começar com um exemplo. E entre os diversos que existem aí na internet, né, uma boa opção seria justamente o Felipe Neto. O Felipe Neto ele é muito criticado na internet hoje em dia por conta do seguinte, né? No passado ele tinha o canal, que ele fazia aquele quadro. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Eu assistia bastante, mas apesar disso a memória costuma falhar um pouco. Não faz sentido. Isso, não faz sentido. E não faz sentido. Provavelmente os vídeos estão lá na internet até hoje. Se você for parar para analisar, ele critica muitas coisas ali, plausíveis inclusive. Eu concordo com boa parte daquilo que ele colocava no canal. E, ao passar dos anos, o que aconteceu com o Felipe Neto? Ele deixou de ser aquela pessoa que ele era? Eu não acho que seja bem por aí. Nesse caso especificamente, se trata de um personagem. Eu acho que o Felipe Neto do canal, né, do Felipe Neto, Irmãos Neto e tal, ele é um personagem, ele tá interpretando alguém ali para um público-alvo específico, que no caso são, né, em sua maioria, crianças. Né, porque vídeo de react, vídeo de umas pegadinhas besta, rindo de algumas coisas meio aleatórias, enfim. Porém, se você for acompanhar, né, os tweets do Felipe Neto ele sempre foi uma pessoa engajada, né, politicamente falando, assim. Então, se você olhar o personagem dele no canal e você olhar o tweet, você vê duas pessoas completamente diferentes. Então, isso que me faz chegar à conclusão de que, no caso do Felipe Neto, se trata apenas de um personagem. E a galera não sabe muito fazer essa separação, né? Escondendo um cara aí sem mais nem menos. No entanto, ele tá fazendo apenas o quê? Ele tá atuando ali no canal, porque essa é a forma de renda dele. Ele ganha dinheiro com isso, ele sobrevive com isso. Tudo bem, ele ganha muito dinheiro com isso. Mas foi a maneira que ele encontrou de continuar ganhando dinheiro e ter um padrão de vida, né, que ele considera necessário. Mas enfim, esse é um caso, né, em que não é que ele mudou, ele deixou de ser quem ele era antigamente. Não. Ele simplesmente está atuando. As pessoas têm que separar o personagem da pessoa. O público, uma parte do público não entende direito isso. Né? São coisas diferentes. O que é diferente, que é extremamente diferente, né? E aí eu tenho um exemplo infeliz do nosso, não dá para dizer excelentíssimo, do nosso presidente, né? Bolsonaro, ele e a família, enfim. O que acontece no caso do Bolsonaro? Você pegar, por exemplo, aquela entrevista, eu acho que era no Bom Dia São Paulo, né? Faz um tempo aí já, né? É da época que ele era deputado, se eu não me engano ele estava no segundo mandato como deputado, primeiro ou segundo mandato como deputado. E ele afirmando que, né, através do voto você não muda nada no país. Não ia mudar absolutamente nada, né? Que certo seria fechar o Congresso, se ele assumisse naquela data, ele fecharia o Congresso no dia seguinte.
ele era favorável à tortura, enfim, um monte de balela. Né? Não concordo com quase nada do que ele fala. Né? Acho que com o voto se muda pouca coisa, mas se muda, né? Passos de formiga sem vontade, mas se muda. No entanto, o Bolsonaro, ele era um deputado, ele não tinha uma função midiática naquela época. Então, e ele já era adulto. Né? Claro que os parâmetros dele de garoto são parâmetros meio avessos, meio tortos. Mas ele já era uma pessoa adulta, ele já tinha plena consciência daquilo que ele estava falando. E aí, na campanha do ano passado, né, ele obviamente fez aquela imagem, né, para as propagandas oficiais. Claro que durante as comitivas e tal, ele falava lá muita asneira, o pessoal ignorava, falava que a gente estava tirando de contexto, né, que a esquerda estava tirando de contexto, que a mídia estava tirando de contexto, que o centro estava tirando de contexto. No final, né, se revelou que nada daquilo ali estava sendo tirado de contexto, mas enfim. Traçou aquela imagem de bom moço de nova política, que de nova não tem absolutamente nada, o cara é dinossauro da política, estava enfurnado lá na Câmara há 28 anos. E ficou com aquele discursinho, né, de que não era bem assim, de que não era homofóbico, de que interpretavam ele mal, né. E aí é um caso clássico, né? Aí é um caso clássico. É diferente do caso do Felipe Neto, que era um personagem e uma pessoa. Não, o Bolsonaro é o Bolsonaro, né? Na campanha tentou se fazer por um personagem, mas a pessoa Bolsonaro, a pessoa Jair Bolsonaro, é essa figura que é escrota, sempre foi escrota e dificilmente vai deixar de ser escrota. Ele foi um caso que o passado condena, só que as pessoas ignoraram que o passado condena por causa do ódio ao PT. O passado condena, né? E estamos aí. Várias medidas horrendas sendo, né, tomadas. O país aí enfrentando um desemprego gigante. Os dados de que a Amazônia está sendo desmatada a velocidade incrível. E ele falando que os pesquisadores do INPE são mentirosos, querendo mudar a tomada de Três Pinos. Tudo bem, eu odeio o Tridente do Inferno, que eu chamo a tomada de Três Pinos, Tridente do Inferno, eu odeio. Mas o padrão já foi estabelecido, já está todo mundo fazendo, né? Todo mundo trabalhando com isso, as coisas saem de fábrica com esse padrão, e aí o cara vai querer mudar isso de novo, sabe? Tirar a cadeirinha de não ter mais multa para quem transportar o filho sem cadeirinha. Tudo bem, vai, o filho é seu, você faz o que você quiser, se você quiser tirar ele pela janela, você encara aí as consequências daquilo que você fez. Mas, enfim, com tantas coisas mais prioritárias sendo deixadas de lado, você vai, tipo, fazer coisas... Tipo, ninguém tava esperando, ninguém tava com uma urgência de resolver aquilo. E sequer, talvez, né, era necessário uma resolução. Mas enfim. Então, aí não é um caso de um cara que mudou. É um caso realmente de um passado que condena, ele continuou pensando dessa maneira e tudo mais. E isso acontece com a gente também, né? Claro que para você mudar, processo de mudança de qualquer coisa que você já tiver bem estabelecido na sua mente é um processo extremamente desgastante. Né? Normalmente envolve terapia, normalmente envolve reeducação, você passar por alguns traumas, superar esses traumas, né? Porque não basta só você passar, você tem que superar os traumas pelo qual você está passando, para que você mude algumas coisas dentro de si. Então eu tinha um pensamento, há alguns anos atrás, né, muito machista, eu era bem machista. E isso foi uma coisa que foi caindo com o tempo. Claro, eu sou perfeito? Não sou. Meu pensamento machista ele caiu, mas eu ainda sou uma pessoa extremamente sexista, né? Eu ainda costumo falar, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, sei que lá. É algo que eu
tento trabalhar? É algo que eu tento trabalhar, mas quanto tempo vai levar mais essa mudança? Na minha visão machista, né? Lá na adolescência levou quase uma década para mudar. Mas essa questão sexista pode ser que leve também, sei lá, mais uma década, mais meia década. As mudanças, elas não acontecem rapidamente. Elas não acontecem só porque você quer. É um processo longo, é um processo doloroso, dependendo daquilo que você quiser mudar. Vai sofrer, vai passar por muita merda aí, literalmente, até que esse pensamento saia de você. Então, respondendo a pergunta aí, né, de teu passado te condena ou as pessoas mudam, na maior parte das vezes o passado condena. Eu creio que a mudança é muito mais branda e muito mais difícil de ser obtida do que você ter uma personalidade aí que se arrasta ao longo da sua vida. E, claro, se forem buscar coisas lá do seu passado, por mais que você tente esconder, alguma hora vão achar. Bom, é isso aí. Se você curtiu, tasca aí o like. Se você realmente gostou do vídeo, compartilhe aí com os seus amigos. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e me ajude a atingir, né, a meta de chegar aí a 50 mil inscritos. Acho que até o final do ano é um bom parâmetro. Que quando chegar a 50 mil inscritos eu vou revelar, né, não que seja exatamente uma grande revelação, qual o objetivo, né, de eu ter criado esse canal aqui e de eu querer atingir essa meta. É isso aí, valeu, falou!